Galetos na brasa Patriarca. Frango assado na brasa, acompanhado de farofa. Temos também maionese caseira. Ligue e reserve o seu. WhatsApp 99187-5956 ou 3413-5956. Galetos na brasa Patriarca. Praça Patriarca 149, bairro São Benedito. Aceitamos cartões no local. Móveis Melinho, completa linha em móveis rústicos e de demolição, grande variedade em artesanatos, descontos especiais à vista ou tudo em 6 vezes iguais. Móveis Melinho, na Avenida da Moda, 3805 no centro, 3521-9913. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca, no bairro Penha, e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are. Agora, Passos conta com um aplicativo de mobilidade urbana. Se você quer um aplicativo com confiabilidade, agilidade, credibilidade e preço justo, baixe já o aplicativo Iup no seu celular. Vá para a balada, para o supermercado, ao banco, vá de Iup. O Iup é o melhor custo-benefício. Você pode pagar em dinheiro à vista, no crédito ou no débito. Os motoristas são qualificados e o transporte é 100% regulamentado. Se beber, não dirija. Vá de Iup. Muito boa noite, está no ar mais um De Frente com a Caveira pela TV Passos. TV Passos que tem sobre a sua direção geral José Carlos Calas, jornalista responsável Otávio Calas, sonoplastia, edição, logística, Otávio Calas e Vitor Calas. Está no ar o De Frente com a Caveira. Lembrando também de duas pessoas que dão um suporte maravilhoso para que essa televisão aconteça. A dona Rossana Calas, a nossa querida Rossana Calas, que sempre nos recebe com muito carinho e muito respeito. A Daniela Calas, que é uma menina de ouro. E nós estamos aqui para mais uma vez apresentarmos o De Frente com a Caveira, que é um programa de discussão. É um programa que tem uma característica única. Mostrar para a comunidade passense que as nossas instituições, que nossas pessoas têm credibilidade e têm conteúdo. E para que esse programa vá ao ar todas as quintas-feiras, nós estamos em nome da Galetos da Patriarca. A Galetos da Patriarca recebe encomendas para festas, quermesses, frango assado, copa lombo, costelão, de sábado e domingo a partir das 10 horas, lá na Praça Patriarca, 3413-5956 e o 99187-5956. Cooper Motos, 2 centrais em Passos. Higiene, confiança, prêmios. 3522-2406. Cooper Passos, a minha central de mototáxi. Cerealista Passense. O arroz Verdão que você está vendo é o arroz da dona de casa de Passos. Você, comerciante de Passos, da nossa região, que está nos acompanhando, tenha sempre disponível o arroz Verdão. A Cerealista Passense fica na Avenida Chafariz, 2755, no Serra das Brisas. O telefone da Cerealista Passense é o 3522-3101. Arroz Verdão, o arroz da dona de casa passense. E Móveis Rústicos do Melinho, inclusive hoje é aniversário do nosso querido Julinho, do Móveis Rústicos do Melinho.
Beijo carinhoso, Julinho. Obrigado por você e por toda essa família maravilhosa dos móveis rústicos do Melinho acreditar no nosso trabalho. Lembrando que móvel rústico não é para quem é rico. Móvel rústico é um móvel diferenciado no que diz respeito ao atendimento daquele produto que vai durar pela vida toda e que vai trazer boas lembranças para você. Galetos da Patriarca, Cooper Motos, Cerealista Passense e Móveis Rústicos do Melim. Hoje o entrevistado no De Frente com a Caveira, meu irmão em Cristo, muita gente não sabe disso, meu amigo incerto para as horas mais difíceis ainda, Pastor Leandro San Julião, da Igreja Presbiteriana Betel. Boa noite, seja muito bem-vindo e a sua bênção. Uma boa noite, Dirley Freitas, boa noite a todos que nos acompanham aí na TV Passos. É uma grande alegria, né, estar aqui nesta noite com esse propósito tão nobre, né, que é de conversar e principalmente conversar a respeito da Palavra de Deus. E que Deus possa realmente nos abençoar, que seja uma noite de aprendizado, que possa gerar glória a Deus e a bênção sobre a vida do povo. Meu irmão, quantos anos já à frente da Igreja Presbiteriana Betel? Dirley, eu cheguei aqui em Passos no ano de 2011, no início de 2011, eu assumi a Igreja Presbiteriana Betel. Então, esse ano faz 9 anos que eu estou à frente do projeto, né, da 5ª Igreja Presbiteriana aqui de Passos. Leandro, eu convidei o senhor para vir aqui hoje para a gente poder trazer uma proposta de uma discussão muito ampla e para a gente, claro, levar e nunca perder a oportunidade de estar em sintonia com o mestre dos mestres. Mas o papo hoje, para a gente começar já incisivamente, o senhor fez uma pregação na semana passada e o senhor falou incisivamente aos corações sobre a questão do suicídio. E o senhor usou uma passagem na Bíblia que eu particularmente desconhecia essa passagem na Bíblia. E acho que é uma discussão muito interessante do ângulo da espiritualidade, da religiosidade da questão do suicídio. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente começar a poder abranger esse assunto no De Frente com a Caveira hoje. Dirley, com certeza, né, esse tema suicídio é um tema muito relevante e, ao mesmo tempo, alarmante. Eu creio que é do seu conhecimento como jornalista. Hoje, a cada um suicídio que é divulgado, aconteceram aproximadamente mais 10. Né? A mídia não divulga para não ficar incentivando. Então, a gente começa a ver que o problema é muito maior do que a gente imagina. Né? De acordo com os dados da saúde, a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas suicidam anualmente no mundo. Isso quer dizer que nós temos uma morte a cada 40 segundos. E a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Hoje, o suicídio no mundo mata mais do que o assassinato. Mais do que o assassinato. Suicídio mata mais do que a AIDS. Ele é uma epidemia que tem acontecido, que é uma coisa assim terrível. E os dados são muito alarmantes. A gente percebe que nós desfrutamos de tantas tecnologias, mas parece que o ser humano não está bem, né? E a gente vê isso desencadeando. Então, Dirley, o texto que eu queria trazer, apenas um versículo. E é interessante que nós já começamos batendo a marca dos 100. 100 telespectadores já, chegando a 109. Isso tudo graças à honra e glória do Senhor que está nos abençoando. E eu tenho certeza que nós vamos falar muita coisa importante e da presença desse Deus da justiça aqui no nosso meio. Por favor, pastor Leandro. Dirley, o texto que eu falei no último mês e explorei também os canais de rádio, é o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 27, e esse texto diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Supondo que os presos tivessem fugido.
Eu vou ir explanando aqui, Dirley, a hora que você quiser interromper para fazer qualquer pergunta, qualquer colocação, fique à vontade. Primeira pergunta que eu já vou fazer para o senhor. Ele já percebeu, ou ele teve medo, e é por isso que o medo levou ele, porque ele ia ser punido se caso os presos tivessem fugido ou se fugiram. Ele teve tanto medo que ele preferiu tirar a vida do que suportar as suas responsabilidades? Dirley, o que está acontecendo aqui nesse texto? Paulo e Silas, eles estão aqui numa cidade chamada Filipos, e o propósito deles ali era pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas da salvação e ajudar aqueles que tinham necessidade. E acontece que ali tinha uma menina que era conhecida como uma jovem adivinhadora. E esta jovem, aonde Paulo e Silas colocavam os pés, ela estava atrás deles dizendo, olha, esses homens são filhos do Deus Altíssimo e pregam a palavra de Deus. Tudo que ela falava era verdade. Mas num dado momento da caminhada, Paulo percebeu que tinha um espírito maligno usando a vida daquela menina. Ele então faz uma oração e aquele espírito maligno sai da vida daquela menina, aquele espírito de adivinhação. E isso gerou a sociedade ficou revoltada, porque aquela menina era uma fonte de lucro. Ela adivinhava a época boa para plantar, ela adivinhava as coisas, então ela era um canal de lucro para aquele povo. O que aconteceu? Por conta disso, Paulo e Silas foram lançados na prisão. E ali eles caem naquela prisão de maneira injusta, né? E a Bíblia diz, Dirley, que perto da meia-noite, eles estavam presos, porém, cantando louvores a Deus. Apanhando e cantando louvores a Deus. E perto da meia-noite, a Bíblia fala que, de repente, deu um terremoto na cadeia. E aquele terremoto foi o responsável por destruir os aguilhões, por quebrar as algemas, tudo que prendia caiu por terra. E é nesse contexto que esse texto foi inserido. A hora que o carcereiro escuta aquele barulho, a hora que ele vê que a cadeia foi quebrada, a primeira coisa que ele pensa, Dirley, todo mundo fugiu. Era o lógico, né? Todo mundo fugiu. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele pega a sua espada e ele resolve então suicidar, tirar a sua própria vida. Então a gente vê aqui esse homem, ele estava ali pronto para tirar a vida. Por quê? Porque ele estava diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de algo que fugiu do controle dele, e ele então chega na conclusão que a melhor saída é atentar contra a sua própria vida. Leandro, o grande problema da sociedade hoje é não suportar as responsabilidades, as derrotas que o mundo impõe, e muitas vezes alguns preferem tirar a sua própria vida, porque acreditam que não vão aguentar mais ou que não vão suportar os sofrimentos? Dirley, eu costumo dizer, a grosso modo, né, eu vejo que o suicídio, ele é multicausal. O que é isso? Né? Ele vem de várias fontes, não tem como você falar, não, a causa é só essa. Ele é multicausal, ele pode acontecer por muitas causas diferentes. Mas eu vejo que as duas principais, eu vou resumir para mim as duas frentes principais, Dirley. Uma chama-se patologia, problema psicológico. Os cristãos, às vezes, Dirley, têm problema com isso. Eles acham que o corpo pode adoecer do pescoço para baixo, mas adoecer do pescoço para cima já não é visto com bons olhos. As pessoas já tentam até espiritualizar. Eu já escutei pessoas falando que depressão é uma enfermidade maligna. E isso acaba tripudiando sobre aquela pessoa que está sofrendo, acaba esmagando a cana quebrada, acaba gerando um transtorno ainda maior. Porque o que acontece? A pessoa que está com uma patologia, Dirley, o que é o problema patológico? É a pessoa que tem depressão, que tem alguma síndrome, que tem algum problema mental, está passando por algum problema mental. E este problema patológico, ele afeta a parte cognitiva do cérebro, que é a parte aqui da razão. E esse problema afetando essa parte cognitiva, tira o raciocínio lógico da pessoa. É por isso que a pessoa, quando está com depressão, ela fala assim, ó, cadê a Bíblia?
Você fala, você está de brincadeira, está aqui na sua frente. Mas para você que tem um raciocínio lógico, você viu que ela está aqui. A pessoa que está com um problema, ela fica... para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, Dirley, é a mesma coisa, é muito próximo esse problema cognitivo com uma pessoa que está alcoolizada. A pessoa, quando fica alcoolizada, ela perde o raciocínio lógico, por isso ela não pode dirigir. A pessoa alcoolizada, ela faz coisa que naturalmente ela não fazia. Então, quando a pessoa tem problema psicológico, quando o problema é um problema patológico, ela perde essa linha de raciocínio. E a gente tem que ter muita paciência com essas pessoas, Dirley. Porque a gente fala, está fazendo tempestade com um copo d'água, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando. A gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo. Então, para mim, uma grande frente é problema patológico, problema psicológico. E outra grande frente, que é o que acontece nesse texto aqui, Dirley, é o desespero. Esse homem aqui estava num desespero. E uma coisa interessante é que o texto fala, ele queria suicidar porque ele supôs que os presos tivessem fugido. Ele nem tinha percebido, nem viu, nem foi até o cárcere para saber se eles tinham fugido. Não era verdade. Os presos continuavam nos seus lugares. As cadeias quebraram, a prisão foi destruída, mas você pode ver, então, a pessoa quando está desesperada, às vezes, muitas vezes, é a suposição. Ele supôs. Pastor Leandro, o distanciamento hoje do ser humano de Deus, porque hoje ficou bonito falar eu sou ateu, ficou bonito falar eu não acredito em Deus, ficou bonito você ser contra o sistema que está aí e que é o sistema convencional, claro que respeitando a opinião de cada um, nós não estamos aqui para impor nada a ninguém, porque Jesus não impunha nada a ninguém. Agora, a pergunta que não quer calar, a distância de Deus para com o ser humano e do ser humano para com Deus, tem contribuído para que as pessoas se tornem cada vez mais vazias de amor? Com certeza. Dirley, quando Deus nos criou, Ele colocou dentro de nós o amor, a condição de amar e a condição de ser amado. E Deus colocou esse amor dentro de nós com qual objetivo? Que a gente use esse amor para amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo igual a nós mesmos. O que é o problema da sociedade hoje? A sociedade pega esse amor, que Deus nos deu condições de amar, e acaba focando, direcionando para lugares errados. E aí começa a grande degradação social. Por exemplo, em vez de eu amar o meu próximo, eu amo a mim mesmo. Aí nasce o egoísmo. O que é o egoísmo? É a pessoa cheia de si. E a coisa mais difícil que tem é conviver com uma pessoa egoísta. A pessoa egoísta, ela destrói ambientes, ela destrói relacionamentos, ela não vive feliz. Por quê? Porque o amor é para amar o próximo, não é para amar ele. O amor que era para amar a Deus, muitas vezes nós amamos as riquezas. A gente quer dinheiro. Não que isso seja errado, mas você pode ver que o amor está mal direcionado. Outras pessoas amam os prazeres. Começam a se entregar um prazer atrás do outro prazer. E o que vai acontecendo? A gente vai vendo que o homem, aquilo que Deus criou ele para ser, ele foge. Só que tem uma certa questão, Dirley. Quem mais sofre com isso é o ser humano. Deus nos criou e Ele colocou a base, a criação tem a base de todas as coisas. E a gente tem ali o direcionamento de Deus, que é a palavra, para viver uma vida e uma vida em abundância. Só que quando o ser humano ele decide trilhar o seu próprio caminho, ele paga um preço muito alto por conta disso, e quem acaba sofrendo é ele mesmo. É ele mesmo, porque ele acaba também sendo... ele colhe aquilo que ele plantou e ele acaba recebendo isso. Então, esse distanciamento de Deus, ele acaba atrapalhando muito o ser humano. Pastor Leandro, a gente sabe que o senhor tem uma particularidade muito de trabalhar com a juventude. E eu acho que a juventude bem trabalhada, ela é o alicerce de todas as igrejas. Independentemente de qualquer coisa, mas bem trabalhada, bem esculpida, bem talhada. Alguns jovens, mesmo dentro da igreja, procuram o senhor e falam assim: Pastor Leandro, eu não aguento mais, eu quero morrer. O senhor tem ouvido muito isso? O senhor fica triste com isso? Porque a gente ouve de meninos e de meninas que ainda estão numa guerra, tanto espiritual quanto humana,
travada dentro dela mesmo, que a gente percebe que as frustrações não são compreendidas e não são aceitas. O senhor escuta muito isso, pastor Leandro, eu não suporto mais a vida? Com certeza, Dirley. E o pior é que isso atinge todas as faixas etárias. Isso acontece desde jovens, adolescentes, até pessoas com mais idade. E um dado interessante, Dirley, é que hoje os idosos suicidam mais do que os jovens, apesar dos jovens ser uma classe mais vulnerável. Mas tem pessoas com mais idade que suicidam mais. E um dado alarmante, e aí a gente começa a entender um pouco essa conversa nossa, o rico, ele suicida mais do que o pobre. E eu não sabia disso, é verdade? Sim. Você sabe por quê? Aí entra a questão. Às vezes uma pessoa simples, que não tem tantas condições, ela tem os seus sonhos. Mas o sonho dela é muito irreal, é distante. Agora o rico, o que acontece? Eu acho que a felicidade está em comprar o carro do ano. Ele tem dinheiro, ele compra. Eu acho que a felicidade está morar no condomínio fechado. Ele vai e compra. Eu acho que a felicidade está fazer uma viagem para o exterior. Ele vai subir nos degraus. Aí quando ele chega no último degrau, ele percebe que tudo que ele tem não é nada do que ele precisa. Aí bate então o desespero e a pessoa chega na conclusão que ficou a vida inteira e no final descobre que subiu na escada errada, mas agora não dá tempo mais de descer e subir para outra escada. Então, era, logicamente falando, para a pessoa que tem dificuldades financeiras, suicidar mais do que a pessoa que tem uma condição melhor. E é o contrário, o rico suicida mais do que o pobre. Pastor Leandro, existe misericórdia no suicídio por parte de Deus? Dirley, boa pergunta, né? Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Dirley, a gente vê alguns casos de suicídio. Por exemplo, Sansão. Né? Só que o suicídio de Sansão, ele é visto na Bíblia como um suicídio heróico. A prova disso é que depois em Hebreus 11, quando vai falar da galeria dos heróis da fé, Sansão entra. Por que aquilo ali foi um suicídio, entre aspas, considerado heróico? Porque ele estava ali, ele precisava derrubar um governo pagão que estava desonrando o nome de Deus, e ele derruba então o pilar do templo Dagon, e todos que estavam ali morrem, e Sansão mata mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Então Sansão ali estava derrubando um governo errado, que estava adorando um Deus errado, fazendo coisas erradas. E a gente tem também Saul que suicida. Só que Saul, são casos diferentes. Saul suicida, Dirley, por quê? Ele perdeu a graça de Deus. Ele perdeu o favor de Deus. Deus já tinha virado as costas para ele e ele não tinha muito o que fazer. Então, ele vai e ele então tira a sua própria vida. Mas a grande questão, Dirley, a pergunta que é intrigante é justamente essa questão, né? Deus, como que ele olha para isso? Deus, Dirley, ele é totalmente contra o pecado. O Deus, ele abomina, ele tem nojo do pecado. E o que é pecado? É muito amplo isso, né? Pecado a palavra pecado no Novo Testamento vem do grego hamartia. Hamartia é errar o alvo. Então, o que é o pecado? É quando eu erro o alvo. Eu deveria fazer uma coisa e eu faço errado, né? Então, Deus abomina isso. E o suicídio, Dirley, é você quebrar o 6º mandamento. Qual é o 6º mandamento? Que o homem ele não pode matar. O suicídio é você matar a si mesmo. Então, ele derruba o 6º mandamento. Tiveram 3 pessoas na Bíblia, Dirley, que pediram para morrer. Moisés. Eu ia perguntar para o senhor agora, que ele pediu para Deus tirar a vida dele quando ele viu o povo dele em pecado, né? Sim, ele pediu para Deus tirar a vida. Não só Moisés, Elias, depois que ele vence ali no Monte Carmelo, os 850 profetas, ele entra numa caverna, Jezabel ameaça ele fala assim, Deus, eu quero morrer. E Jonas também pede a morte. Deus permitiu? Não. Então Deus, ele mostra que ele é totalmente a favor da vida. Totalmente a favor da vida. Então, Dirley, se o suicídio ele é um pecado, então, obviamente,
ele não é algo que agrada o coração de Deus. Deus, ele é totalmente a favor da vida. Inclusive, a Bíblia gira a favor da vida. A Bíblia é um livro pró-vida. É por isso que Jesus fala, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E não é uma vida de qualquer jeito. É uma vida em abundância. Então, o suicídio é um dos terrores da alma. É uma dificuldade social. É um problema de saúde pública. Todas as vezes que acontece um suicídio, não sei você, Dirley, e as pessoas que nos ouvem, mas eu fico triste. Mesmo que eu não conheça a pessoa, tem a ver comigo. Eu também. Fico muito triste. Sabe, eu falo assim, isso aí tem a ver com a gente. É um problema social. A gente fica perguntando, será que ninguém viu? Será que não deu nenhum sinal? Será que não gritou em silêncio? Será que ninguém atentou para essa vida que foi ceifada de uma maneira tão trágica? Então, Deus não agrada. Fato é, Deus ele não se agrada porque Deus nos criou para a vida. E por que Deus não se agrada, Dirley? Pelo fato de, se Deus resolver tirar a sua vida hoje, às vezes a gente tenta colocar ele como injusto. Só que a gente que é injusto de falar isso de Deus. Porque quem dá tem direito de tirar. Quem te deu a vida foi Deus. O dia que ele resolver recolher, ele recolhe. A vida é dele. Então você fala, Deus é injusto. Não, Deus é justo. O injusto é quando eu te mato. Não fui eu quem te dei a vida. Pastor Leandro, nós estamos aqui com várias manifestações, mas muitas mesmo. Graças a Deus nós estamos atingindo 107 telespectadores acompanhando o nosso programa. O Gael Martins, Pastor Leandro, bênção nas nossas vidas. O Alex Pimenta, Pastor Leandro, tem nosso respeito. Obrigado pelas palavras de Deus que sempre nos traz. Aretusa Nazaré Jesus, parabéns, Pastor Leandro. A Lu Bugatti está aplaudindo. O Leandro Santos, grande, meu Pastor Leandro. A Tamires Silva. O Randone Paulino. Também o Marcos Prete, Dirley, parabéns pela entrevista, Pastor Leandro, um grande homem de Deus. Agora, a Célia está fazendo aqui uma pergunta interessante. Aqui, ó, o José Augusto Toledo, boa noite, Dirley. E Pastor Leandro, no grupo de WhatsApp, que sou administrador, sempre peço aos membros que não compartilhem notícias de suicídio. Já é alguma coisa. As pessoas... Mas, assim, até aproveitando, Pastor Leandro, a igreja hoje fala mais de suicídio sem tantos tabus, porque antigamente existia um medo de falar do suicídio, de subir no púlpito da igreja e falar de suicídio. Hoje está se tirando alguns tabus da igreja. Só fica feliz com isso quando se abre uma discussão ampla, porque eu acho que tem muitas igrejas que ficam, inclusive fico muito triste com a minha igreja, sou católico, apostólico, romano, fico muito triste que às vezes fica muita discussão política e esquece do fortalecimento espiritual daqueles que vão à igreja por causa da espiritualidade. E isso é um fato a se discutir. Então eu pergunto para o senhor dessa questão, só fica feliz quando a igreja resolve debater, ter coragem de falar do suicídio? Dirley, com certeza. Eu acho que o papel da igreja é dialogar com a sociedade e ajudar a sociedade a resolver os seus dilemas. Eu acho que essa campanha, Dirley, o Setembro Amarelo, essa campanha, eu não sei quem a criou e parabenizo, né? Mas eu acho que essa campanha tinha que ter partido das igrejas. Porque se tem alguém que é a favor da vida, se tem alguém que lutou pela vida, se teve alguém que deu a sua própria vida por causa da vida de outros, foi Jesus. E se nós somos discípulos de Jesus, eu acho que, às vezes, as igrejas fecham os olhos para coisas que tem que resolver. É muito fácil a gente olhar para o suicídio, é o pensamento da multidão. Não, eu não consigo resolver tudo. Mas você também não faz nada. Então, infelizmente, a igreja, Dirley, muitas vezes ela cruza os braços. Ela cruza os braços. E ela não faz nada em direção a essas pessoas. E eu acho que esse assunto tem que ser debatido, esse assunto tem que ser conversado. Esse assunto não é só para colocar um lacinho amarelo, não é para a gente conversar aqui uma vez. Isso tinha que ser assunto de Câmara Municipal. De sentar todo mundo e vamos pegar as autoridades, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, vamos criar um canal de ajuda. Você pode ver que no Japão, Dirley,
o suicídio lá hoje já é tratado igual você trata um câncer, igual você trata uma pessoa que tem problema cardíaco. Então lá você já chega no hospital, já tem um tratamento para a pessoa que tem pensamento suicida. Então já tem uma base de apoio. Hoje na nossa sociedade, além da gente não dar essa base de apoio, muitas vezes a igreja ela criou um mito sobre o suicídio, que a pessoa que suicida, ela ou está com o capeta, ou ela não tem Deus. Isso mesmo. E se ela morrer daquele jeito, ela vai para o inferno. Vai queimar no então, inferno. É muito fácil esse discurso. Porque a gente tira a responsabilidade de nós e joga para lá e deixa todo mundo fazer o que acha que tem que ser feito. Eu acho que isso é uma resposta pronta e eu acho que isso é uma resposta que está muito longe de ter um embasamento bíblico. Outro dia, eu sigo muito o Instagram e eu achei tão bacana, eu comentei com o Leandro. Os meninos da igreja presbiteriana Betel foram para a porta da igreja com um tanto de cartazes. E tinha um dos cartazes me chamou muita atenção. Eu estava no Instagram e falava assim, Vitinho, sejam bem-vindos porque nós todos somos imperfeitos. Eu achei tão bacana, velho, porque na realidade quando você chega na igreja tem algumas pessoas que te olham com um olhar de superioridade, independente qual seja a denominação que você está seguindo. Mas a realidade é essa. Eu achei tão bacana porque a gente abre discussão para isso aí. Olha aqui, ó. O Samuel Pimenta está dizendo aqui, meu pastorzão. A Thaís Araújo, pastorzão. A Bia Souza, pastor Leandro. Só quem vive a depressão silenciosa sabe. Sou uma vítima. O que me mantém de pé é a minha fé. São dias difíceis. Poucos percebem, muitos julgam, apontam e muitos tiram a vida. Poucos estendem a mão. Olha para você ver. É um testemunho, né, pá? Com certeza. Pastor Leandro, é um testemunho. Com certeza. O Alessandro, meu irmão, manda um abraço aí pro corintiano, pastor Leandro. Ele tem esse defeito. Érica Moraes, estou acompanhando de Poços de Caldas, pastor Leandro. Bênção demais. Forte abraço, Odilei. Obrigado pela oportunidade. Gente, vocês têm que agradecer nada, não. Esse programa aqui foi feito para vocês. Igreja Presbiteriana Betel Paz. Pastor Leandro, sempre nos abençoando com suas palavras. A Edna Cristina Silveira Costa. Deus continue abençoando a vida do pastor Leandro. Robert de Souza Costa. Excelente produção e o entrevistado está sendo sábio em suas palavras. Parabéns, Dirley. Parabéns, pastor Leandro. O pastor Leandro, quando a pessoa procura ajuda, o senhor acredita que ela tem vontade de se livrar do jugo pesado, da depressão, da síndrome do pânico, que a gente não sabe por que foi causado e que a todo momento... Eu falo isso porque eu sofria depressão, sofria a síndrome do pânico. Muita gente não tem noção do que é uma voz 24 horas dentro da sua cabeça falando para você se mate, se mate, se mate. Ou seja, às vezes é necessário que nem precisa... Às vezes só nem fala nada, só segura na mão. Como um homem de espiritualidade forte, que a gente sabe que o senhor além de muito sábio. Dirley, eu vejo essa questão, uma das coisas que nós precisamos trabalhar muito para a pessoa que está passando por esse problema, é realmente estender as mãos, como foi falado aí, que poucas mãos estão estendidas para ajudar e muitos dedos estão apontados para acusar. Eu acho que a gente precisa de mudar isso. Nós precisamos de criar um ambiente de ajuda, né? E eu vejo, Dirley, que esse momento que as pessoas estão enfrentando são momentos que passam, tá entendendo? O Salmo 30 fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que a pessoa, como eu falei no começo, ela perde o poder cognitivo, ela quer resolver aquele problema. E ela acha que a resolução do problema é tirar a sua vida. Só que ela só não tem noção que isso não é resolução nenhuma. Ela acha que ela vai acabar com o problema tirando a sua vida. E quando as pessoas pegam alguém que tentou suicídio, a primeira coisa que essas pessoas falam não me deixa morrer. Não me deixa morrer. E quando a pessoa faz o suicídio, consegue, Dirley, isso é terrível, a autoexecução, porque isso gera traumas nela. A gente não é uma ilha, a gente não tem direito de fazer isso, porque a gente tem família. Você intensifica a dor da família, você gera culpados na família, você desfalca a sociedade. Nós não somos uma ilha.
O ser humano não é uma ilha. Então nós não podemos decidir as coisas sozinhos. Eu vou fazer assim e pronto, acabou. Então eu acho, Dirley, que a gente precisava, né, as igrejas, a sociedade, a gente precisava de abrir meios para ajudar essas pessoas, ter telefone acessível a essas pessoas, procurar desmistificar essas questões. Eu falo isso, Dirley, sem medo de errar. Você abordou uma situação muito interessante. Eu tenho um senhor, chama Narciso, lá da nossa congregação, que fica lá 14 quilômetros depois de Jacuí, chama Córrego das Pedras, pessoal joia, mandar um abraço para eles. Esse Narciso sofre com depressão e ele é um líder nosso lá. E teve uma vez, Dirley, que passou uma pessoa na porta da casa dele, que se dizia cristã, e falou para ele o seguinte: olha, se essa doença é uma doença maligna, e se você morrer com essa doença, você vai para o inferno. Então, olha para você ver a posição de uma pessoa que se diz discípulo de Jesus. A dor da depressão já é pesada por si só, Dirley. Aí alguém vai lá e passa vinagre na ferida, falando que ele veio perguntar para mim: pastor, é verdade? Eu falei: não é verdade, meu irmão. Essa pessoa está totalmente equivocada, isso não faz sentido nenhum. Então a gente olha para essa situação e vê que hoje nós temos um mito. Por que as pessoas não falam? Porque para muitos falar que tem depressão é sinônimo de fraqueza. Para muitos você falar que tem pensamento suicida é sinônimo de bobeira, de pessoa que é coisa da sua cabeça, ou você está vivendo uma vida aí estranha, por isso você está passando por isso. Então a nossa sociedade, a gente vive, Dirley, uma sociedade, a gente tenta criar um conto de fadas. Todo mundo finge estar bem, mas na realidade todo mundo está precisando de ajuda. Então enquanto a gente não abrir o coração, eu vou além, Dirley. Quando eu tinha 17 anos, eu tentei suicídio. Vixe, forte, hein? 17 anos. Forte. 17 anos. Você pode contar isso no próximo bloco? Posso. Então tá bom. Posso. Vamos segurar a audiência, então. Só lembrando que o nosso querido Sargento Robert está lá nos Estados Unidos, em Greenwich, nos Estados Unidos, acompanhando a entrevista com o pastor Leandro. O Carlos Eduardo Pádua Vilela também está acompanhando. A Bruna Lemos, a Angelita Souza, o Marco Túlio Rodrigues, pastor Leandro, diferenciado mesmo, parabéns. Pessoal chegando na nossa live. Olha, o pessoal está todo mundo comentando aqui, nós estamos bombando, graças ao Senhor Jesus, que isso aqui é para a honra e glória dele, não é para nós. Se o pastor Leandro está aqui hoje, o convite foi feito por Jesus. Galetos da Patriarca, 3413-5956, 99187-5956, encomendas para festas e quermesses, frango assado, copa lombo, costelão. Cooper Motos, 2 centrais em Passos, prêmios, higiene e confiança, 3522-2406. Cerealista Passense, Avenida Chafariz, 2795, no Serra das Brisas. Telefone 3522-3101. Arroz Verdão, o arroz da dona de casa. Móveis Rústicos do Melinho. Móveis Rústicos do Melinho. Hoje é aniversário do nosso querido Melinho. Gente, compre um móvel rústico. Compre um móvel rústico. 99253-0333. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, nós vamos voltar com o pastor Leandro. No final, eu vou pedir para o pastor Leandro fazer um momento de oração para abençoar, para levar o Senhor Jesus através da bênção desses homens de Deus para dentro da sua casa. Então, você que está nos acompanhando, daqui a pouquinho nós vamos ter alguns momentos fortes ainda nessa entrevista. E para a honra e glória do Senhor, não para de chegar as mensagens, a gente agradece. Mandar um abraço para o Juninho que está ali, né? Nosso coroinha virtual, ele está ali. Solteiro. Tá solteiro? Solteiro. Nós vamos fazer uma campanha. Irmãs, ele é bonito pra caramba, o menino, tá? Daqui a pouquinho nós vamos chamar ele aqui. Vai lá, Vitor Calas! A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CBI Tutuca, no bairro Penha,
e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. A distribuidora Barbosa, representante Yakult, tem a verdadeira massa de pastel, que é a massa napolitana. Você encontra no rolo ou no disco. Massa sequinha e uma delícia. À venda em todos os supermercados e mercearias. Massa de pastel é napolitana. Exija a verdadeira massa de pastel. Faça festa, locação e decoração. Um acervo de festa completo. Aniversário, casamentos e para as mais diversas ocasiões. Mais de 100 temas de decorações, móveis e peças para aluguel. Faça festa, locação e decoração. Rua Elvira Silveira Coimbra, 189. Telefone 3021 1128 ou WhatsApp 99885 3939. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você, em Passos e toda a região. A maior loja esportiva, as melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Casa Capitólio, tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia, prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Casa Capitólio, prazer em praticar esportes. O que você procura? O posto RVM tem. Combustível de qualidade. No posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Estrela do Sudoeste, tradição em construir sonhos. Na Estrela do Sudoeste, você encontra toda a linha em esquadrias, janelas, venezianas, gabinetes e churrasqueiras. A Estrela do Sudoeste possui fácil localização, amplo showroom e entrega mais rápida da região. Venha conferir o nosso grande estoque. Siga nossa página na internet, facebook.aestrela.do-sudoeste e fique por dentro de nossas promoções. Galetos na Brasa Patriarca. Frango assado na brasa, acompanhado de farofa. Temos também maionese caseira. Ligue e reserve o seu. WhatsApp 99187-5956 ou 3413-5956. Galetos na Brasa Patriarca. Praça Patriarca 149, bairro São Benedito. Aceitamos cartões do local. Móveis Melinho, completa linha em móveis rústicos e de demolição, grande variedade em artesanatos, descontos especiais à vista ou tudo em 6 vezes iguais. Móveis Melinho, na Avenida da Moda 3805 no centro, 3521-9913. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are
Agora, Passos conta com um aplicativo de mobilidade urbana. Se você quer um aplicativo com confiabilidade, agilidade, credibilidade e preço justo, baixe já o aplicativo Yupi no seu celular. Vá para a balada, para o supermercado, ao banco. Vá de Yupi. O Yupi é o melhor custo-benefício. Você pode pagar em dinheiro à vista, no crédito ou no débito. Os motoristas são qualificados e o transporte é 100% regulamentado. Se beber, não dirija. Vá de Yupi. Estamos de volta com o De Frente com a Caveira. Tivemos um momento especial aqui. Inclusive, quero agradecer a dona Rosana Callas, porque ela fez um bolo, gente. Que coisa mais maravilhosa. Se você está pensando em tirar a sua vida, não tire antes de comer esse bolo, viu? Por favor, viu? Não faça isso, tá? Galetos da Patriarca. As encomendas todo sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã. Encomendas para festas, quermesses, telefone 3413-5956. Cooper Motos, 2 centrais em Passos, 3522-2406. Prêmios Higiene e Confiança. Cerealista Passense, lá na Avenida Chafariz, 3522-3101. Arroz Verdão, o arroz da dona de casa Passense. Imóveis Rústicos do Melim, 99253-0333. São essas empresas que ajudam com que o nosso programa vá ao ar. E se você, empresário, quer acreditar num projeto, TV Passos, a TV da nossa cidade. Voltando com o pastor Leandro, o pessoal pode continuar interagindo conosco, E o pastor Leandro parou justamente no momento em que ele deu um depoimento aqui muito forte. Que ele um dia pensou em tirar a sua vida quando tinha 17 anos. Esse tirar a vida foi por causa de todas as dificuldades, porque a gente sabe que o senhor mesmo me contou, né, nos nossos papos de academia, nos nossos papos, que o pastor Leandro ele tem uma grande vantagem, ele não pergunta a placa da igreja de ninguém, ele pergunta o que seu coração está precisando. Então, o senhor me disse que você teve uma infância também muito dura, né? O senhor conviveu muito com o alcoolismo do pai do senhor, né? Dirley, a gente é natural de Itaú de Minas, né? Já faz aí 9 anos que nós estamos morando em Passos. E a gente eu vim de uma família que, desde pequeno, era incentivado o uso do álcool, né? Inclusive, até alguns dos meus avós falavam que o homem que é homem tinha que tomar pinga. Isso era uma fala que era cultivada. E essa bebida, esse vício, Dirley, ele acabou trazendo muitas tragédias para a nossa família. Por exemplo, o meu avô, ele morreu com 50 e poucos anos, cirrose hepática. O meu pai, ele morreu com 41 anos com cirrose hepática. Eu tenho um tio que perdeu as 2 pernas com 18 anos por conta da bebida. Ele caiu e o trem passou em cima e cortou as 2 pernas dele quando ele tinha 18 anos de idade. Então, a bebida, ela estava trazendo muitos problemas para a nossa família. Muitos problemas. E eu, nessa idade de 17 anos, emocionalmente muito confuso, acho que isso é natural da idade, eu comecei a viver um momento, Dirley, de autocomiseração. O que eu comecei a passar? Parece que tudo na minha vida estava bem, eu tinha todos os motivos para sorrir, mas do nada veio uma tristeza no meu coração, uma irritação na minha mente, que eu não conseguia identificar de onde estava vindo aquilo. E o negócio foi tão grave, Dirley, que eu estava tendo dificuldade em sair na rua, porque a conversa de 2 pessoas me irritava. Então, como que eu vou estar em ambientes, como que eu vou estar num mundo que é habitado por pessoas, se eu não tenho condições de ficar escutando pessoas conversarem? E aquilo ali foi algo que foi crescendo dentro de mim.
Parece que meu mundo perdeu a cor, as coisas perderam o sabor. Aonde eu chegava, parece que todo mundo estava olhando para mim e rindo. Eu comecei a nutrir um complexo de inferioridade, achar que eu era inferior aos outros. Eu comecei a me vitimizar das coisas que estavam acontecendo e eu fui me diminuindo. E nesse contexto todo, já fazendo uso de uma dose altíssima de bebida, com uma passagem também aí pelo mundo das drogas. Então, aquela confusão, né? Envolvido com vícios, problemas psicológicos, a soma de tudo isso, Dirley, levou a um dia eu cheguei na conclusão, quando eu tinha 17 anos, que não valia a pena continuar. Olha para você ver o que é a vida. Com 17 anos, eu falei assim, não vale a pena. E aí eu comecei a fletar com a morte, achando que aquilo era uma saída. E aí eu cogitava algumas coisas, sabe, Dirley? A gente nunca teve condições de ter uma arma, né? E aí eu ficava imaginando, às vezes, como que eu faria para tirar a minha própria vida, sabe? E aquilo ali começa a virar algo comum na sua vida. E a gente não quer contar aquilo para ninguém, porque parece que ninguém tá importando com você. A gente cria esse mundo também. O problema está na realidade que muitos de fato não se importam. Mas o problema está também na nossa mente, que a gente acha que os outros não estão importando. A gente supõe coisas, igual aconteceu aqui com o carcereiro, e até chegar um dia, Dirley, que eu estava em casa sozinho, e ali eu resolvi, eu tinha dos meus pensamentos, eu tinha ali um limpa-forno na casa que eu morava com a minha mãe, e eu sabia que aquele limpa-forno era muito forte, e a minha mãe trabalhava fora, dormia fora, e voltava no outro dia pela manhã, ela ficava junto com uma idosa. E eu falei assim, amanhã, na hora que ela chegar, eu já... E naquele momento, Dirley, naquela dor, naquela tristeza, aquela vontade de resolver aquilo, né? Foi que eu não consegui fazer aquilo. Foi algo assim, uma experiência muito maravilhosa, que o meu eu queria fazer aquilo, para mim era o melhor, mas Deus, ele já tinha um propósito na minha vida. Eu não conseguia, eu cheguei a encostar nos meus lábios, queimou tudo os meus lábios, mas eu não conseguia ingerir. E naquele dia, né, eu vi de maneira muito clara a mão de Deus sobre a minha vida, me poupando da morte, me dando, como é que fala? Colorindo de volta a minha vida. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, não, quando eu vi que eu tinha perdido o controle, se não fosse Deus, eu teria tirado a minha vida naquele momento. Pastor Leandro, eu acompanhei uma ocorrência um dia e aquilo me chamou muita atenção. Inclusive nos boletins de ocorrência da polícia, não falam suicídio, eles falam autoextermínio. Para você ver a força dessa palavra, autoextermínio. E quando eu cheguei numa determinada residência, a menina tinha descobrido uma traição do noivo, no qual ela ia se casar no final de semana próximo. E ela se vestiu de noiva e se suicidou na cozinha da casa dela. Aí, pastor Leandro, essa imagem que vem na minha cabeça me faz refletir o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com os relacionamentos, com quem a gente brinca, com quem a gente tem liberdade, com quem a gente se relaciona, porque um relacionamento, uma traição, pode causar uma deterioração muito grande dos sentimentos da pessoa, fazendo com que ela tire até a sua própria vida. Com certeza. Cai nesse campo, Dirley Freitas, do desespero, né? Não sei se você lembra, eu lembro de estudar, eu não lembro disso, de ter vivido isso, mas aquela vez que, eu acho que era o Fernando Collor, que era o presidente, que houve um confisco, naquela época, muitos suicídios, porque as pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam no banco. Quando viu o dinheiro foi confiscado, aí bate o desespero. E às vezes a saída no desespero é isso, é uma traição, é um diagnóstico negativo, é tudo que você tem, você perde. Então isso leva a pessoa a realmente ter uma dose ali de adrenalina, e nesse desespero ela pode
Pastor Leandro, agora aquela pergunta, eu sei que o senhor é um homem muito estudioso, que o senhor se preparou para ser um pastor da Igreja Presbiteriana, no qual eu tenho muito respeito, porque a formação é uma coisa muito forte, muito séria, muito responsável. Até a gente brinca muito sobre isso, que o tempo de um pastor da Igreja Presbiteriana é o mesmo tempo de um padre. São quase 12 anos de estudo, de filosofia, de teologia, fora o curso superior que o pastor também tem que ter antes de ir para o seminário. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: em alguns casos, como é que uma pessoa tão preparada como o senhor consegue detectar, porque há também forças malignas que podem agir no coração de uma pessoa que esteja vulnerável, ou que esteja vivendo em pecado, ou que esteja distante de Deus. Dá para perceber isso através mesmo de tanta lógica da ciência, que eu sei que o senhor tem essa capacidade. Como é que é isso dentro? Eu estou perguntando para o pastor Leandro, mas estou perguntando também para o Leandro, que é um estudioso, um homem que tem uma capacidade intelectual grande. É um conflito ou não é um conflito? Existe a força maligna que pode agir no ser humano também? Dirley, com certeza existe sim a força maligna. E se você pegar o Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10, ali fala que um dos objetivos do inimigo da nossa alma é matar, é roubar, é destruir. Então esse é o objetivo do inimigo. E nesse mesmo versículo fala, olha, Jesus veio dar vida e ele veio matar, roubar e veio destruir. Então aqui, Dirley, a gente entra num campo muito delicado. Delicado. Por quê? Porque eu defendo a seguinte questão: se o corpo adoece, a mente adoece também. A gente tem problemas, doenças mentais, e nós temos que assumir isso. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja ela, isso não está ligado à placa de igreja, está ligado ao ser humano. E a gente, como líder espiritual de uma comunidade, como ser humano que encontra com outros amigos aí no dia a dia, a gente procura fazer o quê? Ajudar. E a pessoa quando me procura e eu já vejo o quadro dela no primeiro encontro, sempre a minha proposta é, nós vamos primeiro trilhar esse caminho. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ajustar algumas coisas, vamos tratar outras. Mas se chegar aqui, e a gente não vê melhora nenhuma, você vai procurar um profissional. Você vai procurar um profissional, porque se chegar aqui e não tiver mudança, é que a gente entendeu que isso aqui não é uma questão espiritual. Daqui adiante você precisa de buscar um profissional, né, porque você está com um problema, e do mesmo jeito que eu vejo uma pessoa que tem uma doença física e a gente leva para um médico, a doença mental a gente tem que fazer do mesmo jeito. Mas existe, Dirley, doenças espirituais, problemas espirituais. A Bíblia conta a história de uma mulher que andava encurvada. Quando fala a mulher estava encurvada, poderia ser também um problema físico ou poderia ser também uma carga negativa que estaria sobre ela, que faria com que ela andasse encurvada? A Bíblia fala que ela estava encurvada, e se você pegar ali o original, Dirley, de fato ela tinha ela andava olhando para o chão. As costas dela, a coluna dela ficou encurvada. E a Bíblia diz que a partir do momento que fez a oração, ela voltou ao normal. Então você vê que é uma questão espiritual. Tem coisas que são espirituais. E outra coisa, Dirley, e hoje em dia, olha para você ver, antigamente quando eu era jovem, tinha briga na rua. Lá na nossa cidade Itaú de Minas, fulano bateu no ciclano. Hoje acabou briga, nem cachorro anda brigando mais. Parou aquela cachorrada, parou aquela brigada, mas hoje as pessoas têm outras armas. As pessoas têm outras armas. As pessoas têm outros caminhos que conseguem te prejudicar se você não tiver firmado em Deus, consegue te prejudicar, tá entendendo? E ninguém vai fazer nada com ela, porque para ela vir aqui dar um murro em você, ela vai presa. Ela vai ter que pôr a cara. Agora, para ela planejar um mal contra a sua vida, isso não tem legislação para isso. Ô Leandro, uma outra
situação que a gente percebe é o seguinte: o homem de Deus ele tem que estar muito bem preparado para poder aconselhar, para poder ajudar, para poder estender a mão. Porque se ele não estiver preparado... Porque eu vejo, Leandro, infelizmente, que em algumas situações tudo é o diabo. Né? Tudo é o diabo. Outro dia eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte falar, ele é uma figura... Inclusive vai vir em dezembro aqui em Passo. Né? Inclusive, já adquiri meu ingresso, né? Então é o seguinte, ele falou que quando tem determinadas igrejas aí que apontam o diabo, ele fala que não fui ele que fez, né? De tão endemoniado que o cara, às vezes, que vai na igreja tá. Uhum. E às vezes até o diabo tá fugindo do cara. Então, assim, o que eu percebo é isso. Tem gente que tem por objetivo sempre culpar o diabo. Mas a pessoa também precisa fazer uma autoanálise, precisa entender, precisa compreender, precisa buscar soluções, precisa tentar, que nem o senhor falou, ir até um ponto em que ela perceba também que ela tem que fazer a parte dela. Porque a gente vê também que tem alguns casos que fica só naquela de passar a mão na cabeça e não sai do lugar, e não melhora. E fica encurvado, e quer ficar encurvado. Tem gente que quer ficar encurvada, né? Com certeza, Dirley, tem até um nome técnico que eles usam isso no meio dos aconselhamentos psicológicos, que eu acho que é ganho de segundo plano. O que seria o ganho de segundo plano? Tem pessoas que passam por uma depressão, passam por vamos colocar, uma síndrome, só que ela ganha tanto com aquilo que ela gosta. Tem isso também. Né? Longe de falar que muitos passam por isso. Não. Casos e casos. Mas eu conheci uma pessoa em Itaú de Minas que ela sofria com depressão. E um dia eu encontrei com ela na rua, ela estava toda feliz. A hora que ela me viu, ela abaixou a cabeça, o semblante descaiu e ela começou com autocomiseração. Por quê? Ela queria passar de coitada para quê? Para, às vezes, ter alguma coisa minha. Então, tem gente também, Dirley, que usa esse ganho de segundo plano. Ele gosta disso porque as pessoas paparicam, as pessoas acabam querendo fazer a mais para ele. Então, isso também não é saudável. Né, mas tem esse ganho de segundo plano. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, Dirley? Eu falo assim que essas questões espirituais são questões que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi pessoas, líderes, às vezes orar por alguém e falar assim, olha, pode parar de tomar seu remédio. Eu já vi pessoas fazendo isso e, de fato, Deus fez algo ali e aconteceu a cura. Mas eu já vi gente fazer isso também e Deus não fez nada. E a pessoa foi parar na UTI por conta de uma irresponsabilidade de um líder religioso que fez o que não deveria ter feito. No sentido de, para de tomar o remédio. Todas as vezes que eu vou orar para alguém que tem alguma enfermidade, a oração sempre é, Deus, eu estou aqui orando e eu quero que essa pessoa fique bem. O Senhor pode usar o caminho do médico e do remédio, como o Senhor pode usar o caminho da oração. Se o Senhor quiser curar aqui sem médico, sem remédio, o Senhor cura. Mas a gente quer ver que essa pessoa fica bem, porque qual que é o exemplo na Bíblia que a gente tem? Você pode ver que quando aqueles leprosos que estavam fora ali de Jerusalém, os 10 leprosos, o que foi falado para eles? Jesus falou para eles, vai lá e mostra para o sacerdote. Quem vai ver se vocês foram curados ou não é o sacerdote, porque naquela época o sacerdote tinha o papel de tirar da sociedade e de trazer para a sociedade. Então, eu orei por você tem uma enfermidade. Vai no seu médico. Se ele falar que curou, amém, curou. Mas quem vai dar alta para você de algum remédio é o médico, não é o pastor. Cada um tem que atuar na sua área. Deus pode fazer um milagre, mas quem vai testificar um milagre é lá no hospital. Eles vão fazer o exame, falar, Dirley, você tinha um problema, você não tem mais, está curado. Eu quero aproveitar, enquanto o pastor Leandro vai dar um testemunho aqui, porque foi o Juninho até que nos pautou dessa pergunta, isso é muito interessante, da importância de se utilizar as redes sociais, a mídia que nós temos hoje de forma correta, porque ela pode salvar vidas. Não é só pornografia, ataques que a rede social serve. Ela serve para salvar vidas também. E eu queria pedir para que você comece a compartilhar esse bate-papo com o pastor Leandro. Comece a compartilhar, vamos bombar as redes sociais com compartilhamentos dessa entrevista com o pastor Leandro, porque nós vamos salvar muitas vidas hoje.
É verdade que vocês estavam fazendo uma live da transmissão do culto e um senhor que estava prestes a tirar a sua vida assistiu e depois ele deu um testemunho. Conta para o pessoal que está acompanhando essa história, para o pessoal já ir compartilhando. Dirley, de fato, né, a gente tem nos últimos tempos agora gravado algumas mensagens que a gente utiliza na igreja, né? E a gente tem feito a gravação e colocado no canal do YouTube, e a gente sempre manda o link para os contatos que a gente tem. E teve um jovem que recebeu um contato e ele trabalha como policial numa cidade vizinha e ele mandou para os contatos lá. E ele mandou uma mensagem para mim falando que teve alguém que foi lá no lugar que ele trabalha, na delegacia, chorando porque aquela mensagem falou muito ao coração daquela pessoa e aquela pessoa estava pensando em tirar a sua própria vida. Olha para você ver o poder do Evangelho, né? O poder da palavra, o tanto que ela é eficaz, o tanto que ela realmente supre a necessidade do coração do ser humano. Leandro, nós estamos chegando ao final do nosso De Frente com a Caveira. Só que agora eu quero pedir para todo mundo, vamos bombar agora, vamos nos colocar no momento de oração, no momento de reflexão. Eu vou pedir para o pastor Leandro fazer uma oração, em nome de Jesus, por essa TV, por essa casa, por todas as casas que estão nos acompanhando agora, por pessoas enfermas, por pessoas que estão pensando em tirar a sua própria vida, por pessoas que estão desanimadas, por pessoas que já não acreditam mais na presença desse Deus vivo, desse Deus amor, desse Deus misericordioso, desse Deus bondoso. E eu vou fazer como eu sempre faço, até em respeito, não é para aparecer na frente de câmera, porque todo mundo sabe que eu sou muito espontâneo, eu não tenho que provar nada para ninguém, que eu acho que eu já provei muito, e eu tenho esses momentos e eu tiro para mim, porque eu também absorvo bastante. Eu vou me colocar de joelhos e o pastor Leandro vai fazer a oração dele para todos nós da TV Passos e para todas as nossas famílias. E num ato de simplicidade eu estou aqui de joelhos em nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando e que realmente necessitam de um milagre na sua vida. Pastor Leandro, é com o senhor. Nós vamos orar neste momento, fazer a oração, pedir a Deus a bênção, e Deus ele pode agir através da oração. E você, independente do seu credo religioso, a nossa oração é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, e o desejo do nosso coração é que Ele toque em sua vida, toque em sua família, e que Ele possa colorir os seus dias, como um dia Ele fez comigo. Nós vamos orar neste momento. Senhor, nós estamos aqui nesta noite e nós queremos Te agradecer por esta oportunidade tão grande de conversar aqui com o nosso amigo Dirley Freitas, de compartilhar a sua palavra e de debruçar sobre um tema tão importante, Pai, que o nosso povo tem enfrentado, que é o suicídio. Eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor esteja tocando, Pai, aonde este vídeo chegar, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo em cada vida, em cada coração, que o Senhor possa nesta noite levantar aquele que está caído, que o Senhor possa alegrar o que chora, que o Senhor possa fortalecer o cansado, que o Senhor possa, Pai amado, guiar o perdido, que o Senhor possa ajudar cada um de acordo com a sua necessidade, porque o Senhor é tudo em todos. Ó Espírito Santo do Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada família, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nos ajude a olhar ao nosso redor, nos ajude a cuidar das pessoas que estão precisando, nos ajude a ter atenção com elas, Pai, a acompanhar, nos ajude a ajudá-las e nos ajude também a amá-las, apresentando a sua palavra, que é o pão que mata a fome e que é a água que alivia a nossa sede dura. Ó Espírito Santo do Senhor, abençoa a vida, Pai amado, do meu querido irmão Dirley Freitas, abençoa o seu pensar,
o seu agir, o seu falar e continua usando ele nesta cidade, Pai, para lutar pela causa do povo. Que o Senhor esteja abençoando esta TV, Pai, cada pessoa que aqui trabalha, no nome santo de Jesus. E que o Senhor venha abençoar o seu povo, Pai. Cada vida, cada coração, que o Senhor esteja tocando de uma maneira sobrenatural, Pai. E que muitos possam testemunhar que foram visitados, tocados, abençoados e restaurados pelo Senhor. Esta é a nossa oração e esta é a bênção que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bacana. É de joelhos que a gente tem que ficar mesmo na presença desse Deus que é maravilhoso. E eu queria muito, mas muito mesmo, mas muito. Não é pouco, não é muito. Agradecer a Deus por ter me dado a honra de colocar na minha vida um cara chamado Pastor Leandro. E eu não estou fazendo isso aqui para agradar. Ele não precisa disso, gente. O Leandro é um pai de família honrado. Agora Deus presenteou ele com mais um filho. Já tinha uma princesa, tem mais um príncipe lá agora. Uma esposa maravilhosa. Tem uma comunidade que é apaixonada por ele. E eu acho que quem não tem oportunidade de conversar com o Leandro está perdendo tempo. Tem que aproveitar. Porque homens sábios e homens de Deus estão acabando. E eu queria muito agradecer, Pastor Leandro, pela sua simplicidade, pela sua alegria de sempre estar levando esse evangelho para as pessoas. Esse homem, todo mundo sabe que eu sou católico, eu brinquei com o Juninho, mas eu sou católico, carola mesmo. Esse homem nunca chegou para mim, nunca. Esse homem nunca perguntou a placa da igreja que eu tinha. Esse homem sempre foi um irmão que eu tenho o prazer de dizer. Outro dia eu estava brincando com o Padre Santo, falei, vou dizer uma coisa para o senhor, meu diretor espiritual é o Pastor Leandro. Porque a gente tem que perder essa bobagem de preocupar com placa. E tem que fazer que nem os meninos lá da Igreja Presbiteriana Betel. Como é que chama a equipe da placa? Lá tem um nome? Ministério de Recepção. Ministério de Recepção. Vocês têm meu respeito, viu? Um beijo para todos vocês aí. Continuem. Vocês são muito criativos. Cara, te amo, sem palavras. Se eu for ficar falando de você aqui, eu vou começar a chorar. E não tenho o que falar. Eu só vou dizer para você o seguinte, cara. Te amo. Obrigadão, cara. Te amo, cara. Dirley, obrigado. Eu que agradeço, né? O Dirley é um grande amigo que Deus me deu. Quando eu cheguei em Passos, eu o conheci. E o Dirley tem nos dado a oportunidade de estar sempre junto com ele. Na onde ele passa, ele tem nos levado. E eu também sou muito abençoado, viu, Dirley? Através da sua vida. Respeito muito aí também o seu trabalho, né? Tanto que você é importante aí na vida da sociedade passense. E o que você falou, eu acho que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Eu acho que a gente não pode, de maneira alguma, permitir que intolerâncias, né, nos afastem, porque nós somos um só povo, nós somos filhos deste Deus maravilhoso. E eu queria, Dirley, se você me permitir, deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. O que eu queria dizer é que muitas vezes nós estamos passando por algum problema e a gente acha que o caminho, né, é realmente tirar a nossa própria vida. E eu quero dizer para você que esse não é o caminho. Isso não vai resolver. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Na realidade, o caminho que nós temos é o caminho que a Bíblia nos diz. Jesus é esse caminho. Jesus, ele tem resposta para o seu coração aflito, ele tem perdão para os seus pecados, ele tem força para o seu coração, ele tira fardo das suas costas, ele colore novamente a sua vida, ele dignifica o trabalho das suas mãos, independente, talvez você esteja passando o pior momento da sua vida, mas Jesus, ele pode estender as mãos para você e ele pode mudar a sua realidade, como um dia ele fez comigo. Não desanima não. Permaneça firme, porque o que você está passando é um momento que eu passei e com a graça de Deus superei e hoje nós estamos aqui trazendo essa mensagem de vida para o seu coração. Inclusive quero aproveitar para encerrar, todo mundo colocando lá nos grupos das células da Igreja Presbiteriana, #Juninho que é uma namorada, viu? Todo mundo.
Hashtag Juninho quer namorar, tá? Vamos fazer esse movimento dentro da Igreja Presbiteriana Betel para ver se nós desencalhamos esse jovem, tá? Galetos da Patriarca, obrigado. Cooper Motos, obrigado. Cerealista Pacense, obrigado. Móveis Rústicos do Melinho, obrigado. Essa é a TV Passos. E Jesus vai caminhar na nossa frente para que a gente possa fazer o melhor para nossa cidade. Beijo e uma boa noite a todos. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca, no bairro Penha, e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are... Móveis Melinho, completa linha em móveis rústicos e de demolição. Grande variedade em artesanatos, descontos especiais à vista ou tudo em 6 vezes iguais. Móveis Melinho, na Avenida da Moda, 3805 no centro, 3521-9913. Galetos na Brasa Patriarca, frango assado na brasa, acompanhado de farofa. Temos também maionese caseira. Ligue e reserve o seu. WhatsApp 99187-5956 ou 3413-5956. Galetos na Brasa Patriarca, Praça Patriarca 149, bairro São Benedito. Aceitamos cartões no local. Agora, Passos conta com um aplicativo de mobilidade urbana. Se você quer um aplicativo com confiabilidade, agilidade, credibilidade e preço justo, baixe já o aplicativo IUP no seu celular. Vá para a balada, para o supermercado, ao banco, vá de IUP. O IUP é o melhor custo-benefício. Você pode pagar em dinheiro à vista, no crédito ou no débito. Os motoristas são qualificados e o transporte é 100% regulamentado. Se beber, não dirija. Vá de IUP. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca, no bairro Penha, e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui. A distribuidora Barbosa, representante Yakult, tem a verdadeira massa de pastel, que é a massa napolitana. Você encontra no rolo ou no disco. Massa sequinha e uma delícia. À venda em todos os supermercados e mercearias. Massa de pastel é napolitana. Exija a verdadeira massa de pastel. Faça festa, locação e decoração. Um acervo de festa completo. Aniversário, casamentos e para as mais diversas ocasiões. Mais de 100 temas de decorações. Móveis e peças para aluguel. Faça festa, locação e decoração. Rua Elvira Silveira Coimbra, 189. Telefone 3021-1128 ou WhatsApp 99885-3939. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias.
Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. A Casa Capitólio está sempre pertinho de você, em Passos e toda a região. A maior loja esportiva, as melhores marcas para a prática do seu esporte preferido. Casa Capitólio, tênis, chuteiras, bolas, uniformes, camisetas de time, bermudas, meias e cuecas. Tudo para academia, prática de jiu-jitsu, karatê, judô, MMA e natação. Casa Capitólio, prazer em praticar esportes. O que você procura? O posto RVM tem. Combustível de qualidade. No posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Estrela do Sudoeste, tradição em construir sonhos. Na Estrela do Sudoeste, você encontra toda a linha em esquadrias, janelas venezianas, gabinetes e churrasqueiras. A Estrela do Sudoeste possui fácil localização, amplo showroom e entrega mais rápida da região. Venha conferir o nosso grande estoque. Siga nossa página na internet, facebook.aestrela.do-sudoeste e fique por dentro de nossas promoções. A Prefeitura Municipal de Passos é referência em todo o estado de Minas Gerais quando se trata de educação. Sempre investindo no ser humano, ampliou o CEMEI Tutuca no bairro Penha e inaugurou os CEMEIs São Francisco e Jardim Canadá, com amplas e modernas salas, proporcionando assim mais conforto aos alunos. Prefeitura Municipal de Passos, reconstruindo a alegria de viver aqui.